Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer Sim. E hoje o tema é muito importante. 45 mil casos de câncer de intestino são diagnosticados todos os anos só aqui no Brasil. Uma doença que afeta, é o terceiro tipo de câncer mais comum nos homens, o segundo mais comum nas mulheres. E a gente precisa entender como é que ele, da onde vem, por que veio, né? E como que a gente lida melhor com essa doença numa população que está crescendo, que a incidência está aumentando, que a gente precisa saber mais da doença, inclusive para rastrear, para prevenir, para diagnosticar precoce e aumentar as chances de cura nesse tipo de tumor. Meu nome é Graziela Piló, sou oncologista clínica, estou aqui hoje com a Mariana Cunha para conversar com uma convidada para lá de especial, maravilhosa, foi minha professora de faculdade. Eu tenho que ler o currículo aqui porque... É muito extenso, vale um podcast, é muita informação, né? Vale um podcast para a gente falar. Doutora Magda Profeta, muito obrigada por ter vindo. Ela é professora, é coloproctologista, professora da Faculdade de Medicina da Federal, coordenadora da residência da Coloprocto, doutora em cirurgia pelo UFMG, pós-doutora pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. É um prazer enorme, Magda, você estar aqui com a gente hoje, compartilhando esse conhecimento que é enorme que você traz, né? O bom de fazer um podcast como esse, além do tema, que é um tema que eu gosto muito, é de ser com amigos, né? Porque eles ajudam, melhora tanto a vida da gente, né? Dá uma refinada, né? Dá uma melhorada. Põe a gente num nível que a gente não está, mas tudo bem, muito obrigada. Professora, acho que o tema é muito relevante. Está no imaginário das pessoas o câncer de intestino, mas sem muito conhecimento técnico. Esse podcast, a gente quer falar de câncer, a gente quer falar do que causa as coisas, para as pessoas empoderar as pessoas de conhecimento. Essa é a proposta. Aquela pessoa que está lá no cantinho dela, lá no fundinho do Brasil, lá escondidinha, que morre de medo. O que é o câncer de intestino? Vamos explicar para quem está lá de longe o que é o câncer de intestino. O câncer de intestino é um tumor que cresce no intestino grosso, né? Vamos pensar assim, pode ser no cólon ou no reto. O reto é a parte distal. E o cólon é a outra parte, que tem, nosso intestino tem mais ou menos 1,5 metro. É o seguinte, as células, elas começam a crescer, mas as células, nosso corpo, ela nasce, cresce e morre. E vai embora. As células do intestino, então, quando tem o tumor, elas nascem, crescem e crescem e crescem e, por algum defeito genético, ao longo da vida, são defeitos acumulados. É aquela coisa assim, por exemplo, eu tenho um vigia na porta da minha casa. E aí, de repente, aquele vigia dorme. Então, o ladrão entra. Mas a outra porta está trancada. Mas aí, um certo ponto, ele fica esperando. A outra porta vai ser aberta quando aquela outra pessoa que também estava vigiando, por algum motivo, também distraiu. E assim vai, ou seja, essas coisas são chamadas de mutações, né? Perfeito. Quando um vigia não está fazendo mais o serviço dele, ou se fez, ou então vamos pensar assim que o vigia está com Alzheimer. Deu uma dormidinha ali. E ele não viu que aquilo aconteceu, o outro perguntou, tá tudo ok? É isso aí? E não ficou... Aí ele fala assim, tá tudo bem. E aí esses defeitos vão passando e vão sendo replicados, até chegar ao ponto que aquilo virou um câncer, como a gente chama, uma neoplasia, que também é outro nome. E muitas vezes vai caminhando tanto que chega a ponto de não ficar só no intestino e passar para outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase. Maravilha. Magda, a gente vê que vai aumentando assim, a incidência de outros tipos de câncer ao longo dos anos, né? O que pode trazer essas mutações que você explicou, né, de uma forma muito didática aí pra gente? O que pode aumentar a chance dessas mutações acontecerem? Tem alguma coisa que a gente faz? É o que a gente come, é o que a gente bebe, as emoções que a gente digere, né? Eu acho que é um pouco de tudo, vamos pensar assim. Primeiro, a idade. Em teoria, o câncer de intestino seria para as pessoas de 60, das décadas de 60, 70 anos. Hoje em dia isso é bem diferente, né? A gente sabe que essa idade vem caindo. Mas, em teoria, pessoas acima de 45 anos, a gente tem que ficar bastante prevenido. A idade seria um fator. Né? Vamos pensar. Os vigias vão ficando caducos. É um fator importante. Os vigias vão ficando caducos. As outras coisas que a gente vê claramente, só se a gente vê
quando a gente está estudando câncer de intestino, uma das coisas que a gente percebe é que o que a gente faz, né? O nosso dia a dia tem uma influência muito grande. Só de você imaginar, a alimentação é 35% da causa de câncer coloretal. Olha que a alimentação né? É muita coisa, né? É muita coisa. Então, você imagina, 35%. O tabaco, né? Fumar. Cigarro. E muito interessante lembrar aqui, eu acho que a gente precisa de lembrar, eu tive um paciente essa semana falando isso, ele falou assim, mas eu fumo cigarro de palha. Que também tem seus efeitos. Mas veja bem, o cigarro de palha, cada cigarro de palha vale por 5 né? a 7 manufaturados. Porque não tem um então filtro, a pessoa né? tá achando, não tem um né? filtro, aí a pessoa acha assim, não, tô fumando Tá cigarro de palha, tá tudo tão bem. natural, É né? É a pegada natural, não natural. é, né, gente? Ele tá se lascando cada vez mais. Então, álcool também, né, Magda? Álcool em excesso, beber pouco não é problema. Sim. Mas o problema é que tem gente que bebe socialmente e a vida social é muito intensa, né? Ou então, social é todo dia, né? Ou o bojo da taça do vinho, né? Assim, posso tomar uma taça? Aqui, ó. Só que ele tomou numa lata, em pé, né? De vinho, ao invés de ser 2 dedos deitados. Então, assim, o álcool. Tem uma outra coisa que é interessante, por exemplo, a obesidade também está relacionado. E é interessante por quê? Porque quando a pessoa é obesa, ela tem a tendência de ter uma resistência à insulina. Uhum. A resistência à insulina, ela promove o aparecimento de uma substância que promove a proliferação celular. Olha só, tá vendo? Então, promove a proliferação celular sem um certo controle, vamos dizer assim. Então, a obesidade, diabetes, Falta de exercício. falta de exercício. E está relacionado, né? Tem Tudo, né? essa Geralmente vem em questão, combo, né? De fatores de risco inflamatório, né? Então, Exato. são todos esses relacionados, todos esses né? Dentro que vão causar inflamação. Dentro da alimentação, desses 35% que a gente viu aqui, tem alimentos que são piores, alimentos que devem ser evitados para uma perspectiva de vou evitar câncer na minha Sim. vida. Porque na alimentação O que não é Então, legal. Já que tem uma então vamos porcentagem dizer, grande, por né? exemplo, fast food. Uhum. Isso não dá, porque o fast food é cancerígeno mesmo. O que é cancerígeno? É aquilo que o resultado final é cancerígeno, vai causar câncer. Então, o fast food, que é o junk food, todas essas comidas cheias de gordura insaturada, essas coisas assim. É o sanduíche ali, o sanduíche processado, Os embutidos. Todos eles, salame, salsicha. E eu vou fazer eu falo muito com as pessoas. Se você não para de comer, por exemplo, uma salsicha por consciência, lembra que cada salsicha tem 80 calorias. Vale a pena? Não. Não vale. O brigadeiro tem 100 e poucas, acho que né? deve ser 80, não sei se é 80 ou 200. É muita coisa, não vale a pena. Ô Magda, dentro dessa questão especificamente da nutrição, a gente sabe que esses alimentos embutidos são os grandes vilões, né? Mas eu acho que tem um assunto que é um pouco polêmico, que é carne. Porque vermelha. tem muita gente que fala assim, não pode comer carne. Então tem muita paciente que tira a carne inteira da dieta, porque a carne vermelha, o quê? Eu vou comer carne vermelha, vou ter câncer de intestino. Não é Como é assim, que é né? na literatura Na verdade, isso? que a carne vermelha é em torno de 500 gramas semana, 70 gramas dia. É isso que eles falam na literatura, É um seria bife bem ideal. pequenininho, É um né? bifinho, é um bifinho. né? Bem... Mas tudo a gente pode equacionar. Você não precisa ficar sem comer carne vermelha de jeito nenhum. Se você gosta de carne vermelha, só não dá para ser um leão, né? Então, por exemplo, ao invés de você comer todo dia, divide esses 500 gramas em 2, 3 vezes na semana. Aí, né? Lembra, por exemplo, que o churrasco, quanto mais frito, quanto mais queimado, quanto mais esturricado, mais cancerígeno é. É o pretinho ali que traz pior. esse... Que foi pior. É porque eu acho que a carne também traz essa questão de estar ligada a ultraprocessado, né? Essas Tem salsichas isso também, que entram e não é também só isso também não. É porque, na verdade, por exemplo, todos os embutidos tem toda aquela coisa do conservante, que é cheio de nitrato, etc., que são cancerígenos, né? Tem isso também. Né? E fora que é o resto do resto, né? Se o pessoal soubesse o que vem nisso, não, né? Se a pessoa assistisse uma aula de microbiologia já e não visse dava como comer. que o presunto e a salsicha são feitos, produzidos. a pessoa nunca mais punha na boca, de tão horrível que é. É verdade. Mas a pessoa, na carne, então, a carne vermelha, porque a carne branca, né,
peixe, o frango, eles não o final delas não é cancerígeno. É mais ou menos isso. É. E do ponto de vista aqui, a gente está falando até de estratégias de como evitar, né, o câncer, que é extremamente importante. E naquele momento em que eu estou fazendo tudo direitinho, estou fazendo uma dieta, estou equilibrando, equacionando aí tudo que eu posso comer, o que eu não posso. Como é que eu rastreio? Tem idade para começar? Isso. Vamos pensar assim, a pessoa que está lá na casa dela, assim, como que é feito esse rastreio e a partir de quando a gente tem que começar? Então, nós temos duas coisas. Primeiro, tem o rastreamento populacional, vamos pensar assim, que a gente não faz aqui. Aí, pessoal, por que não faz no Brasil o rastreamento populacional? Porque a gente não pode assustar as pessoas. Toda vez que você for fazer um rastreamento populacional, campanhas como tem de mama, de próstata, etc., você tem que ter condições de atender todas essas pessoas, de fazer os exames para essas pessoas, de fazer a cirurgia, de marcar oncologistas como vocês, na qualidade de vocês. E isso não existe, não temos condição nem da colonoscopia ser feita. E é por isso que a gente faz o que a gente fala que é rastreamento de oportunidade. Então, a gente avisa, a gente conscientiza, a gente avisa as pessoas. A Sociedade Americana, em 2018, a gente fazia sempre a partir de 50 anos. Mas a Sociedade Americana nos mostrou que os pacientes de 45 a 55 tinham em torno de 11% de morbimortalidade. Ou seja, eles estavam descobertos e diferente dos pacientes mais velhos, de 55 em diante. Então, o que eles falaram? Porque já estavam no esquema de prevenção. Sim. Porque você sabe que lá nos Estados Unidos existe campanha de prevenção. Então, o que eles decidiram? Vamos fazer... Eles mandaram para todo mundo, falando assim, olha, a gente aconselha, isso não é uma lei, aconselha que as pessoas comecem a fazer a prevenção do câncer de intestino a partir de 45 anos. Lembrando que prevenção é para pessoas assintomáticas. Que é bem diferente. A gente vê muito, a gente estava comentando agora há pouco, paciente que já tem sintoma, às vezes já tem um sangramento, e eles pedem outros exames, né? Por exemplo, pede um exame que é comum, a gente vê o sangue oculto nas fezes, mas o sangue não está oculto, o sangue já está ali, né? Então para rastrear, o exame ideal para rastrear é... Veja bem, o exame ideal para rastrear é o que tiver. É o que tiver. Se a pessoa é assintomática e não tem história familiar positiva. Quando tem história familiar, ele precisa começar antes? Aí depende da idade do familiar. De quando teve. Se o parente dele lá de primeiro grau, que seja, se ele teve, por exemplo, com 40 anos, ele vai começar 10 anos antes, com 30. Mas se, por exemplo, se teve com 50, ou 60, 70, 80, 90, 100, todos vão começar com 40. Perfeito. Né? Todos. E aí o exame recomendado é o que tem. A recomendação é o que tem. E se puder ter alguma coisa boa, ele ir no proctologista, fazer um exame proctológico, que é fazer toque, olhar a parte final do reto e colonoscopia. Essa colonoscopia é um drama, né, Magno? Não sei se você vivencia isso na sua prática clínica. A gente tem muito. Então, a gente às vezes chega pro paciente com, sei lá, 70 anos que nunca fez um exame, uma colonoscopia de prevenção, porque não quer fazer o exame, porque morre de medo. Acha assim, que é um traje, né? Você fazer. Eu falo assim, invasivo gente, do ponto de vista até sexual, tem um imaginário ali de tudo. Homem tem muita dificuldade, né? Por conta da região anal. Ela é cheia de tabus, né? Cheia. Aqui nós estamos bom pra falar de tabu, né? Tudo tudo tabu. Mas a região anal é um tabu absurdo. Homem fala, eu já ouvi falar assim, ó, eu morro, mas eu não faço um toque. Olha isso, Você vê o tamanho da ignorância, né? Mas assim, ignorância de ignorar mesmo, né? Sim. Mas assim, então é um tabu muito grande que a pessoa acha que vai ser desvirginada pelo colonoscópio. Mas assim, a colonoscopia, primeiro, é um exame que tem um risco baixo, em torno de 0,3% de complicação, muito baixo. Isso é muito importante ser dito. A única coisa que o pessoal acha ruim, a grande maioria, é o preparo. É isso que eu ia dizer, o preparo é pior um pouco do que o próprio exame, né? O preparo dá uma diarreia. Uma diarreia que realmente é uma diarreia profusa, que vai limpar, precisa limpar, porque precisa de ver por dentro. Aí eu fico assim com o paciente, você vai fazer isso uma vez a cada 5 anos. Que custa você fazer isso? E você vai dormir.
E eu te digo, tem uma sedação, um preparo direitinho. Se você faz num lugar decente, vai ter um anestesista lá do lado, um colonoscopista decente. Não é um exame demorado, não, é exame né? rápido. E outro, um sono dos justos. É delicioso. Eu falo que é um sono maravilhoso, eu já fiz coluna. E é um sono que você tirou o remédio. A gente entende por que o Michael Jackson morreu. Porque o sono é maravilhoso. Delicioso, o sono né? é maravilhoso. Que a gente não convença pelo exame, convença pela anestesia, E eu falo, né? Vou gente, chamar os que anestesistas. o exame, assim, pode trazer esse desconforto da diarreia, mas eu acho muito mais impactante para tudo na vida do paciente passar por um tratamento. Claro, então, se a gente tem um bom lógico. exame de rastreio que vai te evitar que você descubra uma doença mais avançada, ele precisa ser feito, né? Então, a gente precisa Eu falo conversar muito isso sobre com o exame. paciente. Eu falo assim, o que você prefere? Exato. Achar alguma coisa, achar um pólipo. Que vai tirar e acabou, virar, porque né? na verdade, qual que é a progressão, né? O paciente, você vai fazer o exame, você acha o pólipo, que é que a gente chama aquela verruguinha dentro do intestino, Isso. que pode ou não transformar-se em câncer. Se você vai lá, acha o pólipo, que teoricamente é benigno, é pré-maligno, mas ele é benigno ali, retira-se o pólipo e depois de tanto tempo ele vai repetir a colonoscopia. Evitou Gente, o câncer mesmo, evitou mesmo. E às vezes evita tão maravilhosamente que eu já vi paciente que tirou, por exemplo, um pólipo e no pólipo a cabeça do pólipo já era maligno. Olha, mas como então já... a haste não era, estava livre Tava disso, resolvido. acabou. Isso é uma sorte absurda. E isso é importante porque o tabu do rastreamento, a pessoa quer prevenir, quer vacina, quer remédio, quer comprimido. Nós temos um exame que muda a história natural desse câncer que a gente está dizendo aqui, que pode mesmo impactar em evitar a evolução da doença. E a gente precisa quebrar esse tabu aqui do exame. Com certeza. A doutora Magda já falou aqui que o soninho vale, tá? Vale a diarreia demais, talvez vale não valha demais. tanto, mas o soninho Mas o soninho vale. Mas, Magna, e aquele paciente? Porque ele existe, né? A gente está aqui tentando fazer um trabalho de formiguinha para ver se as pessoas se conscientizam. Mas tem aqueles pacientes que são igual o burro empacado, que falam assim, eu não vou fazer. Existe alguma outra estratégia? Existe. Qual que é essa estratégia para esse paciente que fala assim, esse, não faço, e acabou. Existe, fim de papo, né? Tem esse paciente. Isso existe, claro que existe, existem os empacados totais. Mas aí você pode sugerir que esse paciente... Então, você não quer fazer o convencional, que vai introduzir lá e filmar por dentro. Tá ok. Existe uma outra colonoscopia que a gente fala que é colonografia virtual. Essa é feita por tomografia e é uma reconstrução em 3D. A gente, na verdade, ela pode ser usada, sim, para isso, precisa de sem preparo problema. também, o né? preparo, de qualquer jeito, Então, tem que ser feito. a gente não foge do preparo, Não, o preparo né? não tem jeito, mas foge do colocar exame o exame invasivo, que né? você acha tão invasivo. Aham. Quais são as desvantagens? As desvantagens são, se tiver um pólipo, ele não consegue ser retirado. E aí, de qualquer forma, o paciente vai indicar o precisar fazer o procedimento, procedimento em seguida, Exato, né? vai ter que ser feito em seguida. E o famoso sangue oculto, Magda? Nossa, o sangue oculto é um grande Isso aí problema dá para os história. coloproctologistas. Os clínicos gerais, os ginecologistas estão lá, todo mundo assistindo o nosso o mais podcast. mais divertido que eu acho é o seguinte, é que todo mundo pede sangue oculto. Sim. Aí, eu estava até conversando aqui com Contando vocês. antes, né? Eu tenho paciente que 30 anos de idade, constipado, ou seja, faz cocô duro, e que foi fazer um check-up. E no check-up pediram sangue oculto nas fezes. O menino não tem história familiar, não tem alteração do hábito intestinal, come razoavelmente bem, não fuma, quer dizer, bebe pouco. Quer dizer, ele tem uma chance muito pequena de, aos 30 anos, ter neoplasia. Não tem nada na história da família e tal. Pediram sangue oculto. O que veio? Positivo. Por quê? Ele já tinha, né? Porque ele nem faz tinha, mas ele tinha cocô, intestino ressecado, faz o tem cocô fissura, duro, né? passa, rasga, uma fissura É. e dá. E a gente sabe que o sangue oculto detecta hemoglobina humana em quantidades pequenas. Aí deu positivo. Aí ele vira para mim, mas doutor, e aí? Agora você tem que fazer uma colonoscopia, porque eu não tenho direito de, uma vez com um sangue oculto positivo, jurar que não tem nada. Aí ele falou assim, mas e se eu repetir? Tem isso também, não tem? Vou repetir. E se eu repetir? Arrumei um falei problema, assim, agora joga debaixo do tapete. Aí eu virei para ele e falei assim, se você repetir e fizer 20 sangue ocultos
vier um positivo e 19 negativos, continuar. o positivo bate todos os negativos. Ou seja, Precisa, né? tem que fazer. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam quando pedir o sangue oculto. De que maneira? O paciente sangrando, ele não precisa de sangue oculto, está sangrando. O paciente com alteração do hábito intestinal, o cocô que era duro, que ficou diarreico, ou o contrário, né, o que era normal e ficou ruim de se fazer, distensão abdominal, dor abdominal, esses pacientes não são, história familiar positiva, não são candidatos a sangue oculto. Perfeito. E normalmente você vai iniciar depois de 40 anos de idade. Isso aí. Existe a indicação da idade do rastreamento, né, tem um motivo. E é importante contar para quem está escutando a gente aqui que o sangue oculto positivo, às vezes, é um dos primeiros sinais que tem um câncer ali no intestino, porque às vezes o tumor pode sangrar, né, Magni? Às vezes sangra de uma forma muito pequenininha que não aparece mesmo no intestino. Agora, puxando essa questão dos sintomas, conta pra gente quais são os sintomas de um tumor de intestino. Quando a pessoa já está pensando ali, não mais, ó. Então nós já passamos que não é mais para evitar, não é mais rastreio. A Magda explicou muito bem aqui para nós, aquele paciente que não está sentindo nada e que nós vamos... Aí, o paciente que já está apresentando sintomas, nós vamos tentar diagnosticar o que está causando os sintomas dele. E quais são esses sintomas que geralmente vão ligar o alerta aí para os pacientes? Uma coisa que é importante a gente lembrar é que o tumor de intestino, ele tem uma coisa, ele paucissintomática, ou seja, ele dá poucos sintomas. E os sintomas são muito variados e muito parecidos com os sintomas do dia a dia. Então, a pessoa vai... Por que ela tem uma diarreia? Aí ela começa a falar assim, não, foi porque eu bebi ontem. Né? Tem sempre uma justificativa, né, para alteração. E ela acaba só procurando o médico quando aquilo persiste. Então, gente, tem que pensar sempre... Dor abdominal, sangramento, alteração do hábito intestinal. Que às vezes está mais solto, às vezes está mais preso. Né? Não precisa ser só um ou outro, né? Pode ser essa variação. Essa modificação. A pessoa que sempre ficou bem, não teve motivo nenhum, de repente ela começa a ter alteração. Isso tem que ser pesquisado. Né? A pessoa acha, é verminose, aí tomou uma Anitta ou qualquer outra coisa. Não resolveu. Né? E ela continua com essa alteração. E ela sempre vai justificar com alguma coisa. E uma coisa que é interessante, por exemplo, a pessoa está sangrando, é hemorroida. Sempre hemorroida. A pobre coitada, ela leva culpa. Ela leva a culpa de tudo. Né? É super diagnosticada. Chega lá, não tem nada de hemorroida. Eu já tive paciente que falava que era hemorroida, até que a hemorroida começou a doer direto. Hemorroida nenhuma dói direto. Aí ele foi lá achando que era hemorroide, na hora que você toca um tumorão do reto. Você sabe o que é isso? Eu acho que tem uma questão até do motivo desse podcast. O pode falar de câncer. As pessoas têm um medo tão absurdo da palavra, do que isso pode trazer, das consequências que pode trazer. Acho que é o medo do tratamento, o medo do diagnóstico, o medo de tudo. Que quando tem a hemorroida, ficou até bonito de ser dito, porque era uma palavra também não dita, né, Magra? É verdade. A hemorroida, a pessoa fala, tô com inflamação, tá doendo ali embaixo. Quando a gente desmistifica as coisas, fica mais fácil. Com certeza. Porque, na verdade, a palavra câncer significa morte. Né? Significa morte assim, quando eu escuto ligar câncer, à morte, a pessoa liga câncer com morte. E não é assim. E não é assim. Mas a pessoa tem medo até do diagnóstico, né? Exato, então eu vou jogando assim, agora eu vou morrer. E quando a gente está falando de estudo de câncer de intestino, eu queria que você colocasse para o pessoal aqui o panorama do que tem de tratamento disponível, de uma maneira geral. Pronto, gente, cheguei, não teve jeito, diagnostiquei um câncer de intestino, pelo amor de Deus. O que eu faço? O que eu faço? Isso, muita coisa a fazer. Primeira coisa, sempre lembrar, começar com a prevenção primária. Que é comer direito, beber água, não fumar, fazer atividade física, não ficar gordo. A qualquer tempo, né, Magda? A qualquer tempo. Isso é prevenção primária. Aí depois, a partir dos 45 anos, se for possível, a colonoscopia. Se ele não tiver sintoma, vamos fazer, então, o sangue oculto e esperar, não é isso? Mas aí já fez diagnóstico. Esperamos, aí nós temos que ver primeiro, né? O que nós vamos fazer? O tratamento, na maioria das vezes, ele é absolutamente cirúrgico. E o que a gente faz antes, né? Antes, a gente vai ver se o tumor ele está só dentro do intestino, que a gente fala que chama estadiamento. Perfeito. Porque o tumor ele pode estar dentro do intestino, mas às vezes, assanhadinho, manda célula lá para o pulmão e para o fígado.
Ele gosta de mandar, parece que é amigo deles, primo, não sei. Adora o fígado quentinho, né? Cheio de nutriente. Tudo assim, acho que ele fica feliz ali. E o pulmão tem muito ar, né? Muita coisa ali, vai. Mas enfim, eles gostam. Então você faz estadiamento. A diferença é no reto. Quando o tumor é de reto, o estadiamento ele vai ser feito também, só que a gente tem que fazer um outro exame que chama ressonância, para ver como que ele está também. Os detalhes ali, né? E para ver se eu preciso operar direto ou se eu preciso fazer o que a gente chama de neoadjuvância. É fazer uma, vamos dizer assim, a radio e quimioterapia, queimar ele, falar assim, você está achando o quê? Murchar você. Não, vou te diminuir, eu vou te mostrar quem manda aqui nessa história. Isso, até. E depois tratar. Bom, a maioria das vezes, então, é cirúrgico. E aí, dependendo da localização, se ele é direito, eu vou tirar o colo direito. Se ele é do transverso, eu tiro ou o colo direito e o transverso, ou só o transverso. Isso vai depender da localização. A gente vai fazer uma reconstrução. Vai religar a religar. Faz a religar. Aí, a pergunta que todo mundo fala, doutora, eu vou ficar com bolsinha. Na bolsa, outro pavor número 2. É isso que eu queria que você explicasse pro pessoal, assim, nem toda cirurgia que vai fazer do ligadura, do intestino, né? Vai gerar uma colosstomia, né, Magda? Não. Na maioria das vezes, não. A colostomia, ela está muito relacionada com tumores muito baixos no reto. Muito no finalzinho, lá perto do ânus. Por quê? Quando eu tenho que fazer a cirurgia do reto, que chama excisão total do mesorreto, eu vou tirar o reto e vou fazer uma costura do cólon, que eu soltei ele todo. Que é o restante do intestino, do intestino todo, com a pontinha que ficou. Com a pontinha que ficou lá embaixo. Essa região, por mais que ela seja bem trabalhada, o cirurgião seja excelente, etc., essa região tem uma chance em torno de 17% de fístula. Que é o quê? Fístula é quando abre um buraquinho, quando a costura não dá certo. E aí ele passa coisa por onde não deveria. Aí vai passar coisa onde não deveria, pode passar cocô, e esse cocô vai cair naquela região, vai dar infecção, etc. Aí tem que fazer uma bolsinha, que normalmente a gente faz ileostomia, os proctologistas estão acostumados a fazer ileostomia, e essa ileostomia... É que, na verdade, os pacientes chamam tudo de colostomia, né? Tudo é bolsinha. Então tem que fazer a bolsinha. E essa bolsinha, ela não vai evitar a fístula, mas ela vai proteger de você ter uma complicação grave lá embaixo. Perfeito. É até interessante, porque agora tem saído na mídia, né? Tantos artistas, até mesmo a Preta Gil, posando com a bolsa de ostomia. Achei isso maravilhoso. Ex-marido da Xuxa também desfilou uma vez, né? Desfilou. Luciano Zafir. E foi, que ele assim, teve impacto, que fazer uma né? colectomia por causa da Covid, parece. E precisou fazer uma ostomia. E isso é interessante porque as pessoas Quebra tabu. Ela está posando para foto com a ostomia, mostrando, gente, isso é possível. E depois vai ser revertido. Não, né? Nem sempre a grande maioria. Quando é que não reverte? Pergunta importante. Quando é que não reverte? Quando eu tenho uma doença muito lá embaixo e que pega a musculatura, que chama esfíncter. A musculatura que segura para a gente não fazer cocô perna abaixo chama esfíncter. Se o tumor invade a musculatura, a grande maioria das vezes não tem jeito de se fazer uma costura. Então eu tenho que tirar o ânus. Aí eu tirando o ânus, a pessoa fica com uma colostomia definitiva. Fora isso, não. Quando é que eu tenho que fazer colostomia fora essa coisa do reto? Quando acontece alguma coisa durante a operação e tecnicamente eu fico preocupada com a minha costura. Ou quando a pessoa teve uma inflamação muito grande, é uma cirurgia de urgência, normalmente eu preciso de fazer a ostomia. Então é uma medida de segurança, uma medida de proteção. E salva vida, né? Salva vidas, isso é muito importante. Eu acho que quebrar tabu, acho que não é só a foto, não. É a gente trazer essa informação de que é um procedimento cirúrgico pensado, tá? Qualificado, na técnica qualificada, para tentar proteger essa costura que a gente está falando, que é juntar. Não é simplesmente colar ali, a gente quer proteger
proteger das fezes, de um monte de coisa ruim que eventualmente pode passar ali. E depois que a gente trata com a cirurgia, e a gente já viu aqui que tem várias indicações da cirurgia e várias formas de aplicar essa cirurgia para tratar o câncer de intestino, a doutora Magda também já colocou para a gente que o reto, essa porção final ali, ele pode ser tratado de outra forma, acrescentando coisas ali, é um medicamento, é quimioterapia, é o laser, que é a radioterapia. Quando opera, depois que opera, aí pode ou não precisar de tratamentos complementares, mas nem sempre precisa. É porque a gente vai precisar de ver a peça cirúrgica, a biópsia, como eles falam, Perfeito. né? Então é preciso ver a peça. E de acordo com o resultado dessa peça cirúrgica, é que eu sei se vai precisar ou não. O que a gente faz de rotina? Eu, pelo menos, faço. Eu recebo a peça cirúrgica e envio o paciente para um oncologista, que são vocês. Sim. E aí envio e falo assim, olha, eu falo até com o paciente, eu acho que não vai precisar, mas quem decide é o oncologista. Por quê? Porque ele sabe tudo que está na crista da onda em relação a isso, ele vai saber se favorece ou não. E o porquê que as pessoas ficam assim, quimioterapia. Às vezes, gente, é porque é o seguinte, você precisa de uma ajudazinha para pegar uma célulazinha marota. Aquela célulazinha que escapuliu, que está ali andando sozinha. E a gente quebrar as pernas dela. A gente tem que lembrar que a gente tira na cirurgia o que é visível, né? Exatamente. Mas como a célula é muito pequenininha, às vezes tem uma perdida ali. E que é o tratamento quimioterápico que vai tentar acabar com ela, né? E o câncer de intestino, eu acho que ele passa por... São tantos estigmas, a gente conseguiu conversar aqui sobre alguns de forma muito tranquila. Eu espero que alcance todo mundo com essa... Que ajude. Né? Porque vem desde o rastreio, a gente falou até do que pode causar. Eu adoro essa expressão. O intestino é o segundo cérebro, né, doutora Magda? Então, a gente acaba, por uma associação muito, muito científica, né? O intestino produz 80% da nossa serotonina, que é o hormônio de bem-estar, do prazer. Tem gente que faz das tripas coração. Lindo isso, olha aí. E é verdade. Então, a gente precisa entender que esse intestino reage a todo o ambiente externo, ao que a gente come, ao que a gente bebe, as emoções que a gente digere. Então, assim, queria que você colocasse aqui em perspectiva, a gente conseguiu falar bem, até pontuar aqui do tratamento. O que você entende de estigmas, de coisas desse universo do câncer de intestino, que o paciente que está lá, a pessoa que está lá, nem sempre o paciente, tá? Quem está lá assistindo e quer evitar ter um câncer de intestino, uma mensagem para essa doença aí, do que a gente pode fazer de forma prática para evitar ter, para quem já tem, lidar melhor com a doença e quem já passou, tocar o barco. Para evitar, a pessoa ficar atenta com o que come, com o que bebe, com cigarro. Gente, cigarro é um mau amigo. Esse eu falo, esse não... Porque eu falo que beber pouco, ok. Mas cigarro, eu considero que nenhum presta. É o mau amigo, é aquele que você vai usar, que fala que está do seu lado. Verdade. E quando você precisa, ele te dá uma facada no pulmão. E cigarro não tem pouco, né, Magda? Não, pois é. Qualquer quantidade. Qualquer quantidade não ruim. tem, porque se um dia, ali, acha um lugarzinho bom para ficar, ele vai ficar. Então, não fumar, tentar comer bem, tentar comer mais fibra, tirar o industrializado. E é uma coisa interessante da fibra, que eu falo muito com o paciente, a fibra é igual realmente uma vassoura. Ela vai puxando tudo de ruim. Um tanto de coisa, sal biliar gruda nela, colesterol gruda nela, não sei o que, sabe? E além do mais, chega lá embaixo, ela despeja como se fosse um perfume, que é o ácido graxo de cadeia curta, ela joga lá nos colonócitos. Os colonócitos ficam todo feliz com aquele ácido graxo de cadeia curta que ela deu, que é como se fosse um lubrificante, é um perfuminho, né? Para ela. E limpa aquilo tudo. Então, aquilo tudo ajuda a não ficar aquele cocô parado e com as coisas ruins ali, atrapalhando as células, acometendo as células. Então, comer, beber, não fumar, fazer atividade física, ser feliz. Assim, tentar levar a vida mais leve, sem tanto sofrimento. Tantos dilemas. Porque a gente sabe, gente, claro que muitas coisas aqui que a gente está falando, um pouco off-label, né? A gente sabe muito bem que a tristeza diminui a sua imunidade. É isso aí. E o que acontece quando você está... O que diminuir a imunidade? Diminui a sua segurança. Suas Tem barreiras, sempre as suas né? defesas. Elas ficam muito fáceis de ser rompidas. Então, vão tentar ser felizes, né? Aquele tal do blues on, né? Aquelas coisas assim, né? Vão tentar ser mais felizes. Aí, deu 45 anos, tá tudo ok.
deu 45 anos, vão procurar um proctologista, vão fazer os exames locais que tem que fazer, a prevenção, não fazemos mama, não fazemos ginecológico, o homem próstata, etc. Vão fazer a prevenção, fez a prevenção, tá ok, repete com 5 a 10 anos, de acordo com a orientação do seu proctologista, etc. Ou tem história familiar, veja a idade do seu parente. É outra coisa interessante, as pessoas não perguntam na família as doenças. Isso. E isso é muito importante. Ô, Magda, você sabe até mais do que são parentes na sua fala, mais do que não perguntar, muita gente não conta. Então, às vezes, a gente o paciente traz essa história de, não, na minha família não tem câncer. E aí passa-se um tempo e fala, olha, descobri realmente, depois que eu falei que eu tinha, veio uma prima, veio não sei quem, um monte de gente surgiu. Porque tem esse estigma, né? E sabe dessa importância que é. Eu falo muito muito importante pra gente ajudar os outros que estão ali na família, né? Não, e isso, então, eu acho que é muito importante saber isso e usar isso a seu favor. Com certeza. Né? Porque tem que lembrar, se não olhar para você, lembra dos seus filhos. Porque ele vai fazer diferença para os seus filhos. Fez isso. Então, esse é o, vamos dizer, o que fez certinho. O que tem. Saber que câncer tem cura. Isso. Câncer de intestino tem cura, gente. Não é uma coisa assim... Claro, a batalha não é fácil muitas vezes, mas se você pega precocemente, é em torno de 90% de chance de cura em 5 anos. Vamos parar de olhar lá só o Pantera Negra que morreu de câncer de intestino e vamos trazer meio cheio, não meio vazio. Porque quando vem alguém da mídia, balança tudo e a gente tem que lembrar dessa estatística claro, lembrar, e é por isso que a gente fala, informação empodera, informação é tudo, né? Exatamente. A gente criou esse espaço para isso, né, Mari? Para trazer essas informações. informações. E aí, se fosse lá, por exemplo, então tem lá, aí, vou falar um caso aqui que eu acho extremamente importante. Mesmo os casos avançados. Uma coisa que é difícil, gente, na medicina, e vocês vão concordar comigo, por que a gente não tem a cura específica do câncer? Porque a gente não conhece uma coisa chamada biologia do tumor. A gente não sabe, todos são, por exemplo, um adenocarcinoma. Vamos pensar assim, é o nome deles. Isso. Mas tem um que é adenocarcinoma, mas é da Silva. O outro é Peixoto. O outro é Braga. Porque cada um age de um jeito. Então, a gente não consegue pegá-los e tratá-los de uma só vez. Eu vou falar aqui, eu tenho certeza que ele não vai importar de eu falar. Eu tive um paciente lá no HC, o Edmar, ele tinha 26 anos quando ele nos procurou, com um tumor de cólon esquerdo, com obstrução parcial, e ele tinha umas 6 metástases no fígado. Ele virou para nós e falou assim, eu tenho jeito. Aí eu liguei para o Cristiano, na época do fígado. Ele virou para mim e falou assim, eu dou conta desse fígado, eu converto esse fígado. Aí você faz a sua parte. Eu falei assim, não, tudo bem, minha parte está feita, nós vamos fazer. Esse menino, a gente operou a parte do intestino, ele foi operado umas 3 vezes do fígado, e ele está há 12 anos sem câncer. Olha que glória. Ele quando ele me perguntou, eu falei assim com ele. Ele falou assim, falaram comigo que eu não tenho chance, porque meu tumor já está avançado, já está no fígado. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, você tem menos chance que os outros. Porque, veja bem, aquele que não tinha nada no fígado, a chance dele é maior que a sua. Claro. Mas mesmo tendo menos chance, você tem alguma. Significa que é zero. Agora, a dele, a pouca que ele teve foi 100%. Perfeito. Por quê? Porque ele ficou. Então, o que é que eu falo? O que é que nós médicos temos que fazer? O melhor, independente de qualquer coisa. É para isso que nós fizemos medicina. É para fazer o melhor. E é isso que vocês estão fazendo o melhor, que é tirando tabu, explicando, jogando para as pessoas o que elas precisam saber. E colocando na mão de cada um, ou pelo menos no conhecimento de cada um, que as escolhas de vida, né, para um câncer, para todos os cânceres, depende da gente, né? O leme está na nossa mão, né? Pode fazer muita diferença, né, no que vem pela frente, né? Quero agradecer demais, professora, doutora Magda Profeta, por ter vindo aqui hoje compartilhar tanta coisa boa com a gente, com os nossos ouvintes aqui, com as pessoas que estão em busca desse racional, né, dessa informação. E
acho que a gente poderia ficar aqui mais 2 horas, né? Ah, com A gente certeza. Ainda conversar, mais a papo tem, Magda. né? Eu acho que a gente pode Papo tem trazer a Magda sobrando. aqui daqui a pouco pra falar um pouquinho, porque tem muita coisa, tá, Magda? A gente quer conversar um pouco depois dessas questões. O ânus, gente, ele existe, né? E a gente tem Existe. que conversar sobre ele. Tem câncer Claro, lá, separado claro. do intestino, né? Tem outras Tem coisas. outras coisas pra gente conversar aqui. Mas queria te agradecer muito mesmo pela presença, por tudo aqui, né, Grazi? Com certeza. E dizer para quem está escutando, né, para nos ajudar a divulgar a informação. A gente já falou aqui várias vezes que informação empodera, Salva né? Quem tem vidas. acesso à informação acaba se salvando, né? Muitas vezes se salva. Então, gente, quem conhece alguém, ajuda a divulgar o vídeo. Nós estamos no Instagram, no @pode falar de câncer sim, nas plataformas do YouTube, Spotify. E é isso, né? A gente pode falar de câncer sim, vamos quebrar tabu. Magda, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu quero agradecer vocês e parabenizar pelo que vocês estão fazendo, porque isso é extremamente importante. O meu lado professora fica numa alegria, porque a maior Amém. alegria que a gente tem é ver os nossos ex-alunos brilhando como vocês. Então, parabéns por serem excelentes oncologistas como vocês são e fazer esse serviço social, que isso é um serviço social, É isso que vocês aí. estão fazendo de maneira brilhante. Muito obrigado pelo convite, fico extremamente honrada e agradeço Nós que demais. agradecemos. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Obrigada, E obrigada. pode falar de tudo, gente. Pode falar de câncer de intestino, de bolsa de ostomia, de cirurgia, de câncer de reto, de câncer de ânus, porque aqui pode falar de câncer sim.